Olá, gente! Tudo bem? Feliz de estar aqui para mais um vídeo da nossa jornada de profissões. Espero que vocês estejam gostando dessa jornada que a gente está fazendo, de fato, né? Muitas pessoas já passaram por aqui. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos anteriores, estejam acrescentando bastante a vocês. Hoje a gente está aqui com a Pamela Oliveira, que é profissional de farmácia. Ela atua em hospitais, mais especificamente. A gente vai entender um pouquinho como é que é isso, bem curioso, bem maneiro. Enfim, vamos ingressar nesse mundo. Então, Pamela, seja muito bem-vinda. Obrigado aí pelo seu tempo. Pamela não foi minha aluna, porque na época ela estudava no concorrente. Deixa isso para lá, não vamos entrar nesse mérito. Muito bom concorrente, inclusive, a gente tem muito respeito por eles, mas poderia ter sido professor dela, porque eu sou velho o suficiente para isso e ela é nova o suficiente para isso. Mas, além de tudo, conheço a Pamela desde pequena, então é um grande orgulho para mim, pessoalmente, ter você aqui. Obrigado, parabéns pela sua jornada até aqui. E vamos conhecer um pouquinho da sua jornada. Dá oi para a galera aí. Oi, tudo bem? Gente, desculpa. Vamos conhecer um pouquinho da Pamela. Então, a gente aqui, né, começou falando um pouco aí que você é profissional de farmácia, atua em hospital, a gente vai chegar lá, mas eu queria voltar um pouquinho lá para a sua época de aluna de ensino médio. Pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. Você sempre quis fazer farmácia ou passou outra coisa pela sua cabeça antes? Então, não, eu não pensei em fazer farmácia anteriormente. Na época que eu terminei o meu ensino médio, eu tinha 16 para 17 anos, então bem nova. Então, eu pensei em fazer várias coisas. Eu pensei em ser professora, fazer letras, eu pensei em ser bióloga, eu pensei em fazer direito. E depois de muito tempo, a minha mãe, que trabalhava numa farmácia hospitalar, ela não era farmacêutica, ela trabalhava como auxiliar nessa farmácia hospitalar, e ela que abriu os meus olhos em relação à farmácia. O meu pai, porém, queria que eu fizesse fisioterapia, ele me levou para tentar me convencer, mas ele não conseguiu, e a minha mãe me levou para conversar com os profissionais farmacêuticos na época. Então, foi o gatilho para eu poder entrar nessa profissão. Na verdade, para me decidir prestar vestibular. Na verdade, eu consegui, na época, entrar para enfermagem na UERJ, mas aí eu consegui um programa de estágios em farmácia, que aí me possibilitou entrar fazer farmácia, mas só que só no período noturno, aí eu tive que fazer a privada mesmo. Então, sim, olha que doideira, né? Ela falou letras, biologia, direito, e ainda tinha uma disputa familiar, né? Que a sua mãe venceu, né? Quer dizer, você permeou por várias profissões, então é basicamente o que acontece com a maior parte dos nossos alunos, que, né, pensam em um monte de profissões diferentes, ficam um pouco também no meio dessa disputa, né? Saudável, familiar, mas apesar da sua mãe ser vitoriosa, você foi porque você gostou e você se identificou com farmácia, é isso, né? O gatilho foi eu conversar com o profissional mesmo. Então, assim, isso que vocês estão fazendo no colégio é muito interessante, porque às vezes a gente não conhece muito da profissão. A profissão farmacêutica é uma profissão muito, muito desconhecida. O profissional é um profissional altamente capacitado, ele é um trabalho totalmente dinâmico e muitas das vezes não é conhecido. Então, assim, o gatilho todo foi maior por eu conversar com esses profissionais e me fazer entender da profissão, admirar e, assim, tentar falar, poxa, é bacana, o que eles fazem é bem interessante. Aí foi o que me fez entrar na faculdade de farmácia. Maneiro. E, assim, tem uma coisa interessante que você falou, que você começou um estágio antes de entrar na universidade, né? Então, assim, você teve um contato com o trabalho, né, com o dia a dia, antes de entrar na universidade, o que reforçou ainda mais a sua escolha, né? Então, diferente de todo mundo, né? Exatamente, mas isso foi porque o profissional farmacêutico da época que eu conversei me deu toda essa base. Faz esse programa de estágios, que você vai ver se você consegue. Aí eu fui e me encaminhando dentro dele, aí que eu consegui me interessar mais dentro da área.
Então, assim, é Maneiro. muito bom conversar com o profissional em relação a isso. A gente vai, obviamente, no momento que a gente for divulgar isso no YouTube, a gente vai marcar você no Instagram. Então, assim, já de cara, eu já pergunto, se a galera quiser te mandar uma mensagem para saber que programa de estágio é esse, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Pode passar meus dados, que eu converso, até para tirar algumas dúvidas dentro da área. Pode passar, sem problema algum. Que aí a galera meio que faz o caminho que você seguiu, já entra no estágio bem interessante, bem diferente, bem diferente. Mas faz 10 anos atrás, faz muito Mas tempo. devem ter outros, né? Devem ter, É, isso aí, através exatamente. daquele, se chegou, não, aqui não tem mais não, mas vai ali e tal, enfim. Isso, exatamente, exatamente. Futucando. A gente teve uma outra entrevistada de veterinária que ela falou, eu meti a cara, fui perguntando, era o que eu queria, ninguém me disse nada, eu fui lá e fui conseguindo porque eu botei a cara. Então, mais ou menos por aí. Agora, se a gente já tiver Mas uma a chave é indicação, essa. né, igual você teve, já ajuda bastante. Aí vamos lá. Você entrou na universidade. Maravilha. Decidi. Você falou que passou para a UERJ, então teve a sua rotina de estudo e entrou na universidade. A universidade era o que você esperava ou foi completamente diferente do que você imaginava? Não, a universidade é bem diferente. Eu acredito que em todos os cursos, assim, a gente cria uma expectativa em relação ao curso e a gente se depara com outra. Farmácia é bem diferente porque é algo muito específico em relação, porque nome de medicamento não é fácil. E Jura? o, prof... e o profissional farmacêutico, ele precisa, dentro da faculdade, você vai aprender mecanismos de ações do medicamento, e são coisas que, quando você não trabalha dentro da área, por mais que eu tenha feito estágio, você está iniciando uma trajetória de um mundo totalmente diferente. Uhum. Medicamentos, a gente sabe aquele pouco, mas assim, sabe, você é o profissional do medicamento, você tem que saber a fundo daquilo. Então, assim, de acordo com o que você vai se dedicando para aprender, você às vezes pensa assim, cara, vai ser muito difícil, eu nunca vou conseguir dar conta em relação a isso tudo. E assim, é um obstáculo como qualquer um outro na vida, mas assim, em termos, quando você é muito novo, você está na universidade, então isso te assusta, te apavora um pouco. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei um pouco apavorada, mas eu pensei até em desistir, mas foi muito breve. Mas eu continuei, porque assim você fica também com medo, assim do retorno também, do retorno tanto profissional, financeiro. Eu vim, por mais que eu estudei num colégio muito bom, de Duque de Caxias, foi muito sacrificante eu estar dentro desse colégio, os meus pais poderem manter esse colégio para mim. Então, assim, eu precisava desse retorno. E então eu tive que me dedicar bastante em relação a isso. E assim, isso me deu um gás maior para eu poder não desistir, entendeu? Então, assim, dá essa desistência, dá essa vontade de desistir mesmo, mas, assim, é tudo força de vontade, é querer, é correr atrás, e aí a gente consegue. Maneiro. E assim, bateu uma curiosidade aqui, assim, profissional de farmácia entende não só do medicamento, mas exatamente o que ele faz dentro do corpo, certo? Assim, quais são as reações que ele causa, benefícios e malefícios, né, que os remédios ou doses diferentes podem causar. Quando você vai ao médico e o médico passa para você um determinado remédio, você fala assim, epa, nada a ver. Já viveu essa situação? Então, a gente passa muito por isso. É lógico que na hora a gente não intervém na prescrição médica, como paciente, a gente não faz esse tipo de coisa. Mas quanto à área atual, profissional, quando você está atuando, você faz esse tipo de intervenção comunicando o profissional prescritor. Mas isso já aconteceu sim comigo. Eu olhei e vi que realmente não fazia parte do que eu estava passando ou sentindo dentro daquele diagnóstico todo, mas aí o que você faz é não tomar. E procurar Porque você outro, né? conhece, Essa, porque você sabe, procura um outro
Geralmente, a gente que trabalha dentro da área hospitalar, a gente já conhece um corpo médico bacana, porque ainda mais eu que tenho 10 anos de trajetória. Então, a gente já consegue ir nos profissionais que a gente conhece, Uhum. Já não entendeu? passa Mas, muito por, né, pelo né, desconhecido, né? já não passa tanto por Não isso. vai passar por tô com virose e vai passar um antibiótico, né? Isso. Eu já passei por isso. Eu falei, mas doutor, é que é bactéria, né? Você não falou que é virose? Enfim, deixa você falar. Eu, né, que não tenho esse conhecimento, mas é sempre uma coisa que vem na minha cabeça. Uma farmacêutico fala assim, isso aí não, gente. O cara passou assim, vai tomar 2 por dia. E 2 por dia vai dar problema, hein? Deve ter um negócio mais ou menos com isso. Isso acontece também muito em farmácia comercial. No caso que também acaba sendo, a gente olha muito pelo comércio, mas também um estabelecimento de saúde, porque lá contém um profissional farmacêutico que, independente de que trabalhe dentro do comércio, ele pode sim intervir em relação à medicação que está tendo lá, fazendo como? Entrando em contato com o seu médico, que pode acontecer isso. Então, assim, muitas das pessoas não têm ciência em relação a isso. Mas qualquer dúvida que tiver, entrar dentro de uma farmácia comercial, que lá é um estabelecimento de saúde, entrar em contato com o farmacêutico, ele vai sim orientar corretamente, de acordo com aquele tipo de receituário. Pode sim entrar em contato com o médico prescritor, porque muitas das vezes a gente consegue entrar em contato com isso e verificar. Às vezes também acontece muito do profissional que está lá dentro da farmácia conseguir fazer o acompanhamento. Por exemplo, se for uma pessoa idosa, geralmente tem problema hipertensivo, se o profissional consegue fazer aquele controle da pressão dele, aferindo, toda vez que ele vai, o senhor já está melhorando, tomando esse medicamento mesmo, continua, ou não está fazendo tanto efeito. Esse tipo de orientação você pode ter dentro de um comércio. Então, o profissional que está ali, farmacêutico, ele consegue te orientar, mas muitas das vezes a pessoa não tem conhecimento disso, acha que só vai entrar lá, comprar e sair. Mas não, equivale como um estabelecimento de saúde também. Além de ser um estabelecimento comercial, antes de mais nada, vende saúde, né? Bem de saúde, é isso Essa é a aí. ideia, né? É o propósito da existência da farmácia. Claro que ela precisa de dinheiro, mas ela, antes de tudo, a saúde vem em primeiro lugar. A gente acabou aqui já citando uma área de atuação, que é dentro da farmácia comercial. Tem essa área da farmácia hospitalar, que eu estou bastante curioso de tentar entender um pouco. Mas, além dessas duas, pode citar mais umas duas ou uma outra atuação que o farmacêutico pode ter? Então, o profissional farmacêutico ele pode atuar em indústria, né, todos esses grandes laboratórios, eles precisam também de um profissional de farmácia, até porque o medicamento é formado lá, é produzido lá, então precisa desse profissional ali. E muitas das vezes também tem o profissional associado com o profissional farmacêutico que atua lá. Tem também a área de atuação magistral, que é de manipulação, quando a gente pede que aquelas doses que precisam ser manipuladas. Então, precisa sim ter um farmacêutico dentro desse estabelecimento. E fora algumas outras áreas, que como o farmacêutico atua muito como perito legista, entendeu? Então, precisa, porque é um Que profissional que maneiro! conhece. Então, áreas que muitas das vezes a gente não tem conhecimento, mas existe especializações que o profissional farmacêutico precisa atuar, como também quimioterapia, que aqueles medicamentos específicos para quimioterapia precisa desse profissional farmacêutico para estar manipulando tudo isso. Então, assim, coisas que muitas das vezes é verdade, Cara, a eu grande gostei maioria da não tem parte do legista. Então, assim, a pessoa faleceu porque ingeriu uma grande quantidade de remédio. Ou, meu Deus do céu. Bom, na verdade, eu fiquei bem interessado com essa parte aí do farmacêutico atuando nessa parte de perícia médica e tal. Então, tem a ver, com, por exemplo, com a pessoa que faleceu porque ingeriu uma grande quantidade de remédio, alguma coisa do tipo, é assim que atua?
Não só necessariamente com grande quantidade de medicamento. Na verdade, ele atua também nas autópsias, verificando a causa, porque ele faz uma especialização em relação a isso, então ele entra nesse tipo de atuação, verificando a causa da morte e tudo, junto com o médico legista, tem toda uma equipe para fazer esse tipo de trabalho, sendo que incluindo o farmacêutico. Caramba, que Então, uma maneiro. área muito interessante também. Muito Para a maneiro. galera também que quer fazer farmácia, tem esse tipo de área de atuação. A polícia, geralmente, faz muito concurso relacionado a esse tipo de área. Então, Caramba. é um feedback para a galera que quer prestar também concurso para a polícia ou para qualquer outra área relacionada a isso. É muito interessante. Maneiríssimo. Então, agora vamos para farmácia hospitalar, né? Porque assim, a gente vê aquela galera toda andando de branco, para a gente é tudo enfermeiro e médico, mas no meio daquela gente de branco tem um farmacêutico, né? Como que o farmacêutico atua dentro de um hospital? Então, o trabalho do farmacêutico dentro do hospital é muito dinâmico. Muitas das vezes, a população de fora não tem conhecimento. Até dentro do hospital, alguns profissionais não têm um contato direto com o farmacêutico, porque é um setor geralmente mais fechado. Mas, assim, existe também uma atuação clínica do profissional farmacêutico. Então, ele está saindo desse perfil mais socioadministrativa, gerencial, para esse perfil clínico, que consegue acompanhar as evoluções do paciente. Então, assim, eu tenho 10 anos de formada, eu tenho uma trajetória um pouco longa em relação à farmácia, e, assim, como eu nunca interrompi ela, então, assim, eu sempre passei por farmácia hospitalar. Então, eu iniciei minha trajetória sendo farmacêutica de DST-AIDS, é um programa que tem de dispensação desse tipo de medicamento. Então, assim, a gente trabalhava com o ambulatório, liberava medicamento para esse tipo de paciente. Então, assim, o farmacêutico tinha que fazer o pedido, fazer o controle desses medicamentos, porque esse tipo de medicamento é uma verba federal. Então, assim, não pode faltar, então tem que ter um controle minucioso em relação a isso, acompanhar de acordo com carga viral que o médico vai fazer em relação à mudança desse tipo de... O infecto vai fazer para mudar esse medicamento, ou não, ou continuar. Então, precisa de um acompanhamento muito grande. E eu iniciei nessa trajetória. Depois, eu entrei numa maternidade. Nessa maternidade, eu comecei a ver que existia um perfil totalmente diferente, que são doses bem pequenas, porque geralmente a gente utiliza para neonato. E, assim, para para quem não sabe, o farmacêutico é um profissional que ele faz com que o custo-benefício dentro de um hospital se amplifique, porque, geralmente, como são doses muito pequenas, o profissional tem o conhecimento que aquele medicamento tem estabilidade de, vamos supor, 7 dias. Então, ele entra em contato com a enfermagem que administra, orienta a enfermagem que precisa ser administrado aquele medicamento, ó, dentro de certo antibiótico, 7 dias. E um frasco dá para aqueles 7 dias. E, geralmente, você pode usar, se talvez não tivesse aquele profissional, se usaria 7 frascos. Então, o custo-benefício daquele medicamento seria muito maior. Então, assim, é um profissional que unifica a equipe multiprofissional, porque a gente entra em contato fazendo triagens de prescrições de medicamentos, a gente consegue entrar em contato se tem alguma incompatibilidade medicamentosa, entra em contato com o profissional prescritor e a gente consegue acertar, fazer alguns ajustes junto com ele. Então, assim, esse tipo de perfil foi totalmente diferente do que eu iniciei. Depois, logo após, eu fui para um hospital de Petrópolis, um hospital que ele tinha o caráter privado, então foi totalmente diferente, que existiam 3 farmácias.
algumas farmácias, alguns locais precisam de setores, precisam de algumas farmácias satélites, que são farmácias específicas dentro daqueles setores. Geralmente são CTI, centro cirúrgico, porque vocês podem ver agora em meio à pandemia, se fala muito que os pacientes estão entubados, estão de CTI. Então, assim, precisa ter um cuidado muito minucioso com medicamentos dentro dessas unidades. Então, a gente geralmente faz farmácias satélites ali dentro para poder fazer com que os pacientes que agilize o andamento do setor. Então, dentro desse trabalho, tinha 3 farmácias satélites. A gente trabalhava também com uma farmácia central. A gente trabalhava com materiais que estão também materiais cirúrgicos, que assim, às vezes as pessoas podem pensar assim, só trabalha com medicamento, mas trabalha com material também, sonda, tubo, todo esse tipo de material. Então, o profissional tem que estar por dentro de relação a tudo isso. Logo após, eu trabalhei também no hospital de campanha, no meio dessa pandemia. Trabalhei no hospital de campanha, até lá da UFRJ, lá no Clementino. A gente fez um trabalho lá também, desse início da pandemia, ano passado. Então, assim, foi muito interessante, porque geralmente nunca eu acredito que nenhum profissional de saúde pensou que teria uma pandemia de tal proporção. Passaria então, por assim, isso, né? E exatamente, então foi novo para todo mundo. Então, assim, eu acredito que foi uma força-tarefa muito grande. O profissional farmacêutico estava lá sendo representado, chamado, atuado o seu papel lá de gerenciamento dos medicamentos em si, porque são medicamentos muito específicos. Então, eu tive uma atuação ali dentro, e depois eu retornei para a maternidade também, de novo, só que a diferença dessa maternidade que eu atuo é que lá não tem mais a UTI materna, que é a UTI das mães. E na outra tinha esse perfil. Então, assim, é mais voltado para os neonatos e é aquelas doses pequenas, como eu tinha falado anteriormente. Então, assim, cada unidade tem um perfil diferente. Às vezes a gente pensa assim, farmacêutica hospitalar só vai liberar o medicamento lá dentro. Mas não. Existe toda uma preparação, todo um conhecimento técnico, científico, específico para aquilo. Não quero me ater a termos técnicos, mas assim, precisa ser um profissional mesmo que conheça, porque assim, a gente chega dentro de um plantão, é uma caixinha de surpresas. Então a gente sempre encontra cada caso clínico diferente. E assim, o profissional farmacêutico precisa desse tipo de atuação e precisa estar dentro da equipe multiprofissional, precisa estar por dentro de todas as áreas de atuação, e a gente combate também as infecções hospitalares. Então, por isso que o profissional farmacêutico precisa estar atuante. Caramba! Gente, que viagem, que maneiro. Assim, é muito bom, muito maneiro, primeiro, saber que é uma profissão tão ampla, né? A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente pensa no farmacêutico é que ele vai abrir a farmácia e vai virar um comerciante, né? É a primeira coisa, assim, né, para o leigo, né? Você já mostrou uma quantidade grande de áreas e dentro da escolha de uma área, a diversidade de atuações que existe dentro dessa área. Então, assim, foi extremamente esclarecedor, um papo muito gostoso, não tinha dúvida que seria. Então, assim, antes de mais nada, tenho muito orgulho de quem você se tornou, porque te conheci desde pequena, e tenho muito orgulho também por ser um profissional de saúde no meio de tudo isso. A gente só pode agradecer a vocês por tudo que vocês estão fazendo. E qual o conselho que você deixa para a galera que, depois da tua entrevista, ou que antes já deseja fazer farmácia? Qual é o conselho que você daria para eles? Então, antes de tudo, eu quero dizer que, independente de qualquer área que vocês façam, se dediquem. Eu me dediquei muito para dentro dessa área, e assim, é uma área fascinante, é uma área esclarecedora, é uma área muito bonita, e assim, independente de qualquer dúvida ou qualquer incerteza em relação a esse momento que a gente está passando, eu sei que para vocês é mais difícil, porque é um ano atípico, é um ano de mudanças para vocês, que
vão prestar vestibular, é um momento que estão indecisos na profissão que vocês vão ter, mas, assim, passe por essa fase dando o seu melhor. É isso que eu falo. Dentro da área de farmácia, é uma área muito bonita, é uma área muito produtiva e que vocês possam agregar valores. É uma área que precisa de muita atuação e muita dedicação. Então, assim, o pouco que eu falei aqui, que às vezes a gente até deixa de falar outras coisas, por o tempo não dá para falar tantas coisas que a gente faz, mas, assim, procure saber mais. Para quem quer a área de farmácia, procure desempenhar estágios dentro da universidade. Aproveitem o máximo o que a universidade pode promover para vocês. Hoje vocês estão dentro de um colégio que fornece para vocês muitas informações. Então, assim, vocês entrando na universidade, se dediquem, procurem saber tudo que a universidade pode oferecer para poder ser um profissional que se desenvolva cada vez mais. Eu costumo dizer que estudo nunca pode parar. Independente que você se forme, independente que você faça uma especialização em alguma coisa, não para, é contínuo. Você tem que sempre melhorar, coisas novas sempre acontecem. E você, como profissional, sempre precisa estar atuando, estar tendo conhecimento. É uma área muito rica em conhecimento e as coisas mudam o tempo todo. Então, assim, para você que quer fazer farmácia, faça farmácia. E faça farmácia, mas, assim, saiba que é uma área que você precisa sempre estar em constante evolução. E boa sorte para todos vocês. Foi muito maneiro. Espero que vocês tenham gostado. Pamilazinha, mais uma vez, obrigado. E agora é aquela hora que a gente dá tchau para a galera. Tchau, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.